São 8 horas e 12 minutos. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde nossos alunos do nono semestre trazem temas relevantes da odontologia. E esta noite, Hamilton, Emerson e Lourença trouxeram um assunto que vai dar o que falar. Hamilton, o que foi que tu aprontou para a gente aí, trazendo esse tema? Um tema, está em alta, esse tema, né? Principalmente pela modernidade. E é importante que os ouvintes saibam sobre as consequências disso na saúde bucal, né? Hamilton, passo aí para você. Qual é o tema? O que é que espera? O que é que os nossos ouvintes esperam do nosso tema de hoje? Obrigado, professor. Boa noite, colegas. Bem, o que a gente vai tratar aqui hoje é de um tema que está em alta, infelizmente está em alta, né? Já de algumas décadas não Pois é. deixa de estar, porque a gente ainda precisa continuar tratando disso, né? Vamos falar hoje sobre o tabagismo, sobre as consequências do tabagismo, e aqui eu já adianto que a gente vai trazer aqui um conceito Mais ampliado do amplo do tabagismo, um tabagismo. conceito revisitado, digamos assim, né? E vamos falar sobre as consequências disso, né, na estética e na saúde oral e sistêmica do nosso corpo. Então, se você gostou do nosso tema, o que é que você está esperando que ainda não deixou o teu like? Deixa o teu like e compartilhe para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a esse conhecimento. Diretor, vamos para o nosso momento quebra-gelo. Vamos que vamos, meu povo! São 8 horas e 14 minutos, momento quebra-gelo. Vou começar por ti, Emerson. O mundo quer saber. Não se fala outra coisa na internet a não ser isso. Nossa, Emerson. Lá no meu condomínio também. No seu condomínio também. Todo mundo quer. Na faculdade é o que se fala nos Na faculdade é corredores. só o que nos se grupos do fala. WhatsApp também, né? No WhatsApp, nos grupos de lá, todo mundo quer saber. Hamilton, pelo amor de Deus. Hamilton. Emerson. Emerson. Hamilton é ele. São tão Ah, duplas é. que os nomes são iguais, né? São duplas, são também na São duplas faculdade? também. É Somos isso aí. dupla. Carne e unha. Carne e unha. Emerson, pelo amor de Deus. Como é que tu agora quer ser dentista? Você já é formado, você é técnico, né? Trabalha com informática, Eu sou formado em computação. Pelo formado em UFC. computação e tem tudo a ver computação com Tudo a ver. odontologia, tudo a ver. Totalmente. Tudo a ver. Como é que surgiu essa questão da odontologia? Professor, surgiu há alguns anos atrás, quando eu fiz a minha esposa cursar odontologia. Ela vinha... Tava com raiva dela, vai cursar. Como é que foi? Foi mais ou menos assim, né? Porque ela cursava enfermagem em outra instituição e estava por uma cadeira para se formar. Uma cadeira, não era nem um semestre, não, era uma cadeira. E ela não Só quis, uma. só uma. Ela já trabalhava na área, ganhava bem, mas não quis se formar. E aí foi briga comigo, foi briga com os pais dela, foi briga com Deus e o mundo, ela não quis se formar. E eu saí com raiva dela da casa dela, indo para o trabalho e vi um outdoor de uma outra instituição dizendo que estava abrindo a primeira turma de odonto dela. E levei para ela. Ela fez, passou, se apaixonou e cursou. Hoje é uma dentista referência aqui dentro de Fortaleza. Há quanto tempo? Ela já Se está formou há quanto tempo? tá 7 anos formada. 7 anos. E muitos dos professores dela disseram que eu me formei junto com ela. Só que eu tenho que buscar o diploma agora. Aí foi um dos motivos que fez eu vir buscar o diploma agora. Você realmente. estudou com ela também? Foi odontologia? Estudei muito, aprendi muita coisa, inclusive antes dela. Olha aí. Muitas. Não foi pouca não. Mas não tava pesca na hora da prova, não, né? É porque eu não podia fazer a prova, né? Já não foi ensinar. E como é o nome da patroa? É Stephanie. Dá um beijo aí pra Stephanie aí. Olha aí pra Um beijo, câmera. meu amor. Olha aí. Seja muito bem-vinda. Nossas portas sempre estarão abertas para você também vir, quem sabe, né, participar de um outro podcast. É só convidar que ela vem. Olha aí. Olha aí. Já tem meio sim. Olha aí. Tem O um sim já tem, né? Mas sou eu. E Hamilton, o Emerson, ele é das ciências da computação. Sim, Você é da biblioteconomia, sim. que também tem tudo a ver com a odontologia, tudo a ver. Mas assim, como é que foi essa parada de ser dentista? Tu se acordou, bateu com a cabeça, você é dentista agora. Como é que foi isso aí? Cara, foi uma história interessante, porque
como o senhor falou, eu sou formado em biblioteconomia, né? Sou professor do curso de biblioteconomia na UFC. De lá para cá também já fiz mestrado, fiz doutorado. E agora, recentemente, senti, né, vontade de fazer uma outra graduação. Iniciei alguns anos atrás, antes de ingressar na Odonto, eu tinha antes ingressado em outra instituição para cursar a ciência da computação. E não gostei, não me identifiquei, não me realizei lá. Desisti da ciência da computação, mas não abandonei a ideia de cursar outra graduação. Isso ficou martelando na minha cabeça durante algum tempo, até que em plena sexta-feira, uma determinada sexta-feira à noite, um amigo me ligou para me dizer que estava pensando em se matricular para cursar odonto aqui na Paulo Picanso, né? E eu até então não tinha passado, não havia passado pela minha cabeça ainda essa ideia de cursar nada na área da saúde, né? E aí eu passei o fim de semana refletindo, ponderando, investigando, consultando. E aí quando foi na segunda-feira, vim aqui e me matriculei, inclusive antes dele. Veio aqui falar com a Fábia, foi? Exatamente, a Fábio me atendeu muito bem, eu decidi na mesma hora que era a melhor opção para mim e me matriculei no curso. A gente chegou a cursar 2 semestres juntos aqui, depois ele desistiu e eu permaneci, fiquei. E já está aqui às portas de se formar, nono Nono semestre. semestre, exatamente. Uau, parabéns. E você, Lourenço, como é que foi? Bom, a minha jornada, ela começou quando eu coloquei o meu primeiro aparelho ortodôntico. Aqui na FACPP? Não. Tinha um programa na minha cidade onde... Boa noite, né, pessoal? Boa noite, prazer com vocês, meu nome é Lourença. E olha, professor, para mim, eu sempre quis a área da saúde, mas eu tinha muito esse receio tipo de qual? Na área da saúde é muito abrangente hoje em dia, né? Mas no dia que eu fui colocar o meu aparelho ortodôntico, que tinha essa parceria com o CELC, Centro de Especialidade Odontológica, perto do meu município de Caridade, em Canidé. Caridade, Canindé. Exatamente, cidade franciscana, que está em festejo agora, né? Mas tem o finalzinho até outubro. E no caso, eu fui para colocar meu aparelho ortodôntico, eu não conhecia nada da área, eu fui realmente bem, assim, bem nova nesse âmbito, fui conhecer. Só que é uma sala imensa, verde, cheia de dentistas. E, gente, aquela sensação que você sabe que está no lugar certo. Gente, é aqui que eu quero estar. Como eu faço para chegar até aqui? Então, eu comecei a pesquisar, né? Tive várias indicações de pessoas próximas de mim. Olha, tem faculdade, tem essa tal faculdade, tem essa outra faculdade. E eu tenho um amigo meu que a mãe dele é muito próxima da minha mãe, praticamente, né? Família, amigos de família. E ele se matriculou aqui na faculdade Paulo Picanso e me indicou. Né, me deu todo o norte, até na parte da minha matrícula. E eu vim conhecer a faculdade. Passa lá na Fábia. Passei lá na Fábia, viu a Almi, e assim, eu conheci a faculdade, desde então me apaixonei. Aqui onde eu estou e não me arrependo nem um pouco. Uau. Olha aí que história, né? Exatamente. Deixa eu começar a nossa segunda pergunta do Sim. Quebra-Gelo por ti. Se eu te colocasse na cápsula do tempo e pudéssemos voltar ao primeiro dia que tu cruzou as catracas da faculdade, farias algo diferente? Sim, professor, faria algo diferente. Pelo sentimento de uma estudante em que começou nos primeiros semestres a conhecer mais a faculdade, sobre a área que seguir, né? Até porque a odontologia é um mar aberto de várias opções, várias mundo de especialidades. coisa, É né? um mundo de coisas. E cada especialidade, se você fosse aprofundar para poder conhecer, se identificar, é um mundo. É um mundo de coisas. Então, nisso, aqui na faculdade, eu conheci as ligas acadêmicas, os projetos de extensões da Uau, faculdade. as ligas. As ligas acadêmicas. E você que está nos acompanhando aqui, olhe, o que não falta é o que fazer aqui na faculdade. Exatamente. De domingo a domingo, a faculdade está funcionando e aquele aluno que tem tempo e se dedica, você tem, meu filho, o que fazer aqui na faculdade. De manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, o que não falta é o que fazer. E as ligas é uma riquíssima oportunidade. Fala um pouquinho, Exatamente. como é que foi a tua experiência na liga? Bom, de antemão, eu passei pela cadeira de ortodontia, né, aqui da faculdade pelo Paulo Picanso, no 7º semestre, e me apaixonei. Foi com o Paulo ou foi com a Cláudia? Foi com a doutora Ana Cláudia. Isso, inicialmente com a doutora Ana Cláudia. E no caso, gente, esse mundo aqui, o que é mais? O que mais acontece? Qual tipo de movimentações, tipo de reabsorções, o que eu posso movimentar na boca do paciente? É um tipo de reabilitação oral primordial. Não tem um paciente que não chegue para você que você não vá
tratar um plano de tratamento, traçar um planejamento para o paciente. Se é ortodontia, se é a estética, a reabilitação oral. E quando eu passei pela cadeira, me identifiquei. Como eu faço para aprofundar isso? Aí teve as ligas acadêmicas, que eu vi que tinha Lau, né? Inclusive, um beijo a todo o pessoal da Lau, são no meu coração sempre. E no caso, a Liga Acadêmica de Ortodontia, quando eu comecei a clínica, tipo, eu passo por um período de 6 meses, né, de aprofundamento, de práticas, para poder você ingressar na clínica. Depois que você for aprovado, depois de 6 meses, tendo as práticas lá das ligas acadêmicas que você foi aprovado, você entra nas clínicas, onde a gente tem um aprofundamento mais amplo, contato com o paciente, autonomia nos atendimentos e voltando e remetendo assim a pergunta que o senhor me fez no início, o que eu me arrependo aqui nas catracas que eu não pude fazer ainda é poder voltar no tempo e poder entrar na liga bem mais Bem cedo. mais cedo. Porque eu entrei bem tarde e eu queria entrar bem mais cedo para aprofundar mais ainda. Ter essa autonomia mais nos atendimentos. Querendo ou não, você cria uma autoconfiança. Então, eu acho que o meu arrependimento maior, pouco, é só não ter entrado mais cedo para poder aproveitar mais ainda o tempo clínico. O estudante de uma liga, ele sai com uma carga horária muito alta, principalmente de prática. Exatamente. É uma experiência fantástica. E você, Emerson, o que é que você faria de diferente? Professor, eu sou um aluno do perfil da noite. Um aluno que passa o dia inteiro trabalhando, né, e Que vem estudar à noite. Paga a faculdade. Que paga a faculdade, né, bonitinha. Certo? Então, assim, o que é que eu faria de diferente, né, se eu pudesse voltar no tempo? Era ter aberto mão do meu trabalho, né, ter me dedicado mais à faculdade realmente. É porque eu encarei a odontologia um pouco parecido como eu fiz na computação no começo, né? Ia fazer os trabalhos, né, fazia as atividades, fazia as provas, mas eu não tinha no começo essa visão, como por exemplo a Loressa teve, de participar de ligas, de ser monitor como a Milton foi, é, enfim, de realmente estar dentro da faculdade, né, de espírito. E eu vim despertar isso aqui já pro final da faculdade, né, que eu, agora que no oitavo semestre foi que eu fiz uma extensão, né, fui procurar a outra extensão, que é a implantodontia, enfim, é mais realmente a questão de abrir mão do trabalho para que eu tivesse mais tempo para a Se faculdade, dedicar mais, né? me dedicar mais. E você, Hamilton, faria algo diferente? Faria. A minha graduação, professor, ela foi muito rica, apesar de que hoje eu faria algo diferente, mas tudo que eu fiz Foi intenso. foi muito intenso. Eu participei de eventos, de congressos, apresentei trabalhos nesses congressos da área, né? Cheguei a viajar para outros estados apresentando trabalhos, fui monitor mais de uma vez, né? Fui monitor de 2 disciplinas 2 vezes, 2 dessas monitorias eram concomitantes, em um semestre aconteceu isso. Tenho escrito com colegas, com professores, artigos científicos, mas eu sinto falta hoje, né, que sinto essa lacuna, que eu poderia ter aproveitado o período da graduação ainda mais se eu tivesse me engajado em algum projeto de pesquisa, e oportunidade não houve. Mas enquanto eu estava me dedicando a essas outras atividades, né, a gente não consegue fazer tudo que quer. Né? Então eu priorizei essas outras atividades. Né? Hoje, além de tudo isso, ainda eu atuo, né? Exerço um papel junto à editora da revista da Faculdade Paulo Picanço. Então, são atividades que me demandam tempo e um comprometimento que me usurparam dessa outra atuação em De pesquisa. Exato. Talvez devido a eu já ter escrito uma tese na minha vida, o caráter investigativo, né, que a pesquisa requer, me encanta, mas eu ainda não tive, até o momento, essa oportunidade que se encaixasse na minha vida. Algum tema específico de pesquisa? Não. Que lhe salta aos olhos? Não. Inclusive, até hoje eu ainda não senti essa inclinação, né, para nenhuma das especialidades da odonto. Por enquanto, não. Eu dou o melhor de mim, né, tudo que eu faço com muita dedicação, com muito empenho, mas ainda não descobri paixão. Ainda não. E, inclusive, a tua fala já nos arremete para a terceira pergunta do quebra-gelo. E agora, José? E aí já vou passar a bola para ti. E agora, Hamilton?
Assim, planos futuros. O que é que você pensa em fazer? Daqui a pouco você está formado, está com seu CRO e o que tu tens em mente? Bem, o que a porta que se abriu para mim agora foi, né, e é um desejo que eu pretendo, né, executar, uma vontade que eu tenho e acho que vai dar certo, é de me especializar na área de harmonização orofacial. Ótimo. Então, assim que terminar a graduação, é isso que eu pretendo fazer, pretendo, né, seguir por esse campo da especialização na área de ROF. E você, Emerson? Professor, eu estou no projeto hoje, junto com a minha esposa, da gente alavancar o nome dela dentro da odontologia aqui dentro de Fortaleza, né? Então, eu estou já trabalhando isso com ela. Ela já tá com o nome assim, digamos, bem forte, certo? Mas especialmente comigo, certo? E também junto com ela, há algum tempo atrás, a gente abriu uma clínica popular. Eu trabalhava na clínica como administrador da clínica. É, Ela sabe? trabalhava e tu ficava com dinheiro, era? Explica esse Era mais ou negócio aí, menos como isso é aí. que é. Ela trabalhava e ela levava dinheiro para casa. Mas acontecia que a minha esposa ela não faz endo. Então a gente chamava um endodontista toda semana e sempre que ele ia, ele levava praticamente o faturamento inteiro do dia. Porque um endo que ele fazia era R$ 500. Na época era um dinheiro até bom. Certo? E eu dizia brincando para ela, eu vou fazer endo no dia que eu fizer odontologia. Nem passava pela minha cabeça ainda fazer odontologia na época. E ela ficava calada e achava graça. E foi realmente o que me chamou a atenção, foi o que me encantou, o que me apaixonou dentro da faculdade, foi a endodontia. Doutora Stefani, Claro. tu abre do olho aí que esse rapaz aqui, olha, ele não tá. Primeiro ele tá administrando, você trabalha e ele que fica com o teu dinheiro e agora ele tá pensando em fazer endodontia. Rapaz, olho aberto, É, tu viu? fica de olho aberto aí, ó, nesse rapaz aí, nesse teu garoto aí, ó. Mas ela já sabe dessa minha história. É, realmente o que me brilha os olhos hoje é a endodontia, mas assim, pensando na questão profissional mesmo, eu pretendo assim que me formar entrar na pós-graduação de implantodontia, porque ela é especialista em harmonização facial, né, com foco muito em cirurgia. E se eu entrar na implantodontia, né, que é o nosso plano, as coisas vão se encaixar melhor. Vocês podem fazer complementariedade. Um vai Exatamente, complementando o outro. O que falta em um, o outro vai lá e complementa. exatamente. Excelente Mas estratégia. largar a endodontia jamais. Olha aí. Maravilha. E você, Lourenço? Bom, nada mais justo, como eu já estou na liga, né, prosseguir esse caminho, né, após a graduação, seguir uma pós-graduação de ortodontia e futuramente, após a pós-graduação de ortodontia, que são os meus planos futuros, claro, ter uma graduação também pério, em conhecer a estrutura dental, o periodonto, até porque são duas áreas que casam. Elas se Elas se unem. unem, são um só. Então, é um conhecimento bem mais abrangente, bem mais específico, que eu vou dar mais segurança tanto para mim, nos meus atendimentos clínicos, quanto para o meu paciente também dos riscos, né, das consequências. Então, esse é meu plano futuro. Uau, olha aí. E agora para a nossa última pergunta do nosso momento quebra-gelo, lembrando que o tema de hoje é extremamente importante. É um tema que já esteve muito em alta, aí de uns tempos para cá ele caiu um pouco, já não se falava mais tanto assim, e agora ele voltou a estar em alta, né, falando sobre tabagismo. Então, se você está nos acompanhando aqui no nosso podcast, se você gostou desse tema, deixa o teu like e já compartilha para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a esse conhecimento. Última pergunta do quebra-gelo, nada a ver aí. Pois é, Emerson, passo para ti. Emerson, o que é que você gosta de fazer? Ou o que é que você pretende fazer no futuro que não tem nada a ver com a odontologia? Afinal de contas, existe vida fora a odonto, não é? Existe. Sim, sempre para mim existiu uma coisa que eu sou músico. Peraí, para o bonde, para o bonde, para tudo que eu quero descer. Tu é músico. Sou músico, já toquei em bandas. Só falta E dizer que tu era roqueiro. Era. sou Era roqueiro? Olha, Eu não era essa. roqueiro, eu sou roqueiro. Olha Não era, só, é roqueiro. Uma vez roqueiro, roqueiro para Roqueiro para sempre. sempre. muitas novidades. Então, assim, o meu nada a ver é a música, né? Onde eu paro para escutar música, para tocar, desligo na verdade, do mundo para fazer isso aí. É uma coisa que me dá prazer de fazer. Já compôs? Ó? Não, compor, eu não tenho talento de escrever. Mas você vai na guitarra, baixo, batera, o que é? Eu toco violão e guitarra. Violão, guitarra. Uau. Alguma banda de que você curte, que você viaja?
Tem muitas. Muitas, né? Muitas, mas a última vez que eu fui para um show mesmo, foi do YouTube, YouTube, já ia dizer aqui, Bonovox. no Vox. Sensacional, né? Demais. Foi metade do show chorando. Fantástico, é da nossa época, Bonovox. E você, Lourença? Nada a ver. Um nada a ver, para quem, assim, que mais me conhece são meus amigos, né, assim, mais próximos, mas para quem não me conhece agora, tô conhecendo agora no podcast um pouquinho, eu já fiz aula de balé. Durante Olha, 2 anos da minha vida, da balé minha clássico? adolescência, balé clássico e contemporâneo. No caso, eu fiz no auge dos meus 13, 14 anos, gostava bastante de dançar, a arte de dançar, de se expressar. Fiz teatro também no projeto cultural da minha cidade de Caridade, no caso. Teve um tempo que eu parei devido aos estudos, à intensidade dos estudos, fui técnico profissional em escola profissional e vim para a faculdade. Mas atualmente algo que me encantou nos últimos 6 meses, hoje em dia, é cantar. Eu gosto bastante de cantar, descobri isso há 6 meses atrás, em que, não, devido à correria, diminuição dos hobbies, mas jamais deixando, né, de desopilar um pouco, ter momentos agradáveis com os amigos, mas eu gosto bastante de cantar. Então pronto, a festa de formatura de vocês Tá daqui a 6 meses está completa, né? completa. Já Ele tá toca, completa. traz a banda e tu canta. Exatamente. E aí você... A E banda eu do bebo. PP. E o Hamilton bebe, Tá pronto. ótimo, tá tudo formado já. Já está formada a equipe nossa que está aqui atrás do nosso background. Pronto, está completa já a festa de formatura de vocês daqui a 6 meses, né? E tu, Hamilton? Nada a ver. Professor, olha, os colegas estão falando aqui de coisas que eles fazem e que eles sabem fazer, né? Eu vou dizer que gosto, não que eu saiba, mas eu gosto. Eu já fui pugilista, fui praticante de Muay Thai, cheguei a fazer algumas graduações, então isso eu ainda gosto. Hoje não sei mais, mas ainda gosto, pretendo um dia voltar, quem sabe. E tem também um hábito, né, que não, volto a dizer, não significa que eu faça com facilidade, mas eu gosto muito de montar quebra-cabeças. Desenvolvi esse hábito, esse gosto, na verdade, durante a pandemia, quando a gente ficava trancado dentro de casa, sem poder Não sair. tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Eu comprava os quebra-cabeças pela internet, tinha todo o cuidado de desinfetar, né, a embalagem. E passava dias e noites montando quebra-cabeça, emoldurando e pendurando nas paredes da minha casa. Hoje não tem uma parede sem um quadro, sem quebra-cabeça. Faz um puxadinho agora. Qual foi o quebra-cabeça mais desafiador que você fez? Ah, cara, foi um bem grandão, se não me engano, 2.500 peças. Uma peça, né, depois de montado, ficou enorme. O quadro, virou um quadro enorme que eu coloquei em cima da mesa da minha sala de jantar. Na parede, acima da mesa, claro. Ah, tá. Tudo bem. Eu pensei que era Eu pensei que era exatamente. Eu também pensei que era assim. Opa! O tampo da mesa é o quebra-cabeça. Não, eu pendurei arte acima da abstrata, mesa. então. Exato. Exatamente, legal. Uau! Olha aí. Agora sim, vamos para o nosso podcast. Vamos lá. Esse assunto ele já esteve muito em voga, caiu um pouco. Agora ele volta ao mundo da academia. E sempre que um assunto ele volta ao mundo da academia, ele sempre traz novas leituras, novos entendimentos, novos conceitos. Tabagismo. O que é tabagismo? O que foi que mudou nas leituras? O que foi que mudou na interpretação? E como é que a academia vê isso hoje? Hamilton, Lourença, Emerson, joga a bola para vocês. Muito bem. Posso começar, colegas? Claro. Fique à vontade. Eu vou trazer aqui para a gente discutir, primeiro de tudo, um conceito que é compartilhado com a Organização Mundial da Saúde e no Brasil temos o Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional do Câncer que compartilham dessa opinião, né? Primeiro de tudo, a gente deve entender que o tabagismo não é apenas um hábito, não é um vício, né? O tabagismo ele tem um registro, já tinha no CID-10 e agora tem também no CID-11, né? Que se trata de uma doença crônica. No momento em que você compreende que o tabagismo é uma doença crônica, automaticamente isso traz para os profissionais da saúde deveres e responsabilidades, né? Assim também como para as políticas públicas. Então, além de ser uma doença crônica, por que é uma doença crônica? Porque ela tem todo um desdobramento ao longo do tempo, ela tem uma dificuldade de, né, o doente livrar-se dessa doença
ele tem recorrências, ele tem altos e baixos, tem repercussões na sua saúde sistêmica e o ponto aqui, que é de nosso maior interesse, né? Tem também repercussões Na saúde bucal. na saúde bucal, né? E além de ser uma doença crônica, né, ela causa dependência, é uma doença, né, o tabagismo. Por esta visão, primeiramente, a gente vai considerar que o tabagismo, ele causa dependência física, psicológica e comportamental em virtude, né, da nicotina. A nicotina, né, ela, É a nicotina ou o alcatrão? Nicotina. a nicotina Nicotina. em primeiro lugar, né? Ela afeta o nosso sistema nervoso central e causa dependência física, emocional e comportamental. Física, porque se você não alimenta, né, o tabagismo, se você restringe o tabagismo por alguma razão, você vai ter crise de abstinência, você vai desencadeia crise de ansiedade, né, e para além disso, tem também o fator psicológico e comportamental, que se refere aqui. Muitos dos fumantes recorrem ao cigarro, né, ao tabagismo, por fatores emocionais, para melhor lidar com a depressão, com medos, com solidão, né? Então tem um fator emocional que o cigarro cumpre na vida dessas pessoas. Para além disso, tem também uma dependência comportamental que aí já diz respeito aos comportamentos nas coletividades, né? Quando, por exemplo, você, só bebo quando estou com meus amigos. Eu fumo quando estou bebendo Quando com tá os meus bebendo. amigos. Eu fumo porque eu vou fazer uma pausa no trabalho, né? Eu fumo depois de um café. Então tem também um ritual comportamental que envolve o tabaco, né? Que causa essa dependência no sujeito. Agora, é uma doença ou é um vício? Qual é a leitura que se faz hoje? É uma doença crônica, volto a dizer, tem registro, né, no CID-10, já tinha no CID-11, que é mais atual, também tem, né, reconhecido pelos órgãos de saúde, tanto a OMS quanto o Instituto Nacional do Câncer assim o consideram. Enquanto doença, tem tratamento. Enquanto doença, tem sintomas, né, que a gente combate, a gente tenta diminuir ou exterminar e também tratar, né, os efeitos que essa doença causa no sistema, né, da pessoa, seja na saúde sistêmica ou mesmo na saúde bucal. Ok. E consequências, assim, você falou aí sobre sinais, né? Muitas vezes o que pode disparar alguém a fazer o consumo, né, do... Quando eu falo tabagismo, hoje em dia, eu posso falar de se restringir à questão de cigarros ou o leque está mais amplo? Como é que... Esse é um ponto importante e diz respeito necessariamente ao aumento da importância que esse tema tem recebido, né? Ao aumento da importância que se tem dado a esse tema nos últimos, né, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Isso porque o conceito ele precisa ou ser revisto, precisa ou ser revisitado. Porque hoje a gente tem outros dispositivos, inclusive livres de nicotina, mas que estão aí, Causam mesmo efeito? causam efeito semelhante. Não na mesma proporção. Mas veja bem, temos os dispositivos de fumar, que são baseados na combustão do tabaco, né? Os cigarros tradicionais, temos os cachimbos, temos os charutos, Esses são os mais tradicionais. os mais tradicionais. Mas existe aí também uma parcela de jovens, inclusive, que tem acreditado em uma mídia equivocada que se fez em torno dos dispositivos eletrônicos, dos vapes, por exemplo. Ou mesmo dos pods. os pods, vapes, narguilés. Você pode explicar para o nosso público melhor? Dispositivos eletrônicos. Então, existe aqueles dispositivos que são mais tradicionais, o cigarro, cachimbos e charutos, mas a modernidade chegou e agora existem outros dispositivos eletrônicos. Exatamente. Inclusive, o tabagismo, além de abranger o cigarro tradicional, os charutos e Cachimbos. os cachimbos, esses outros dispositivos estão também juntos aí, né, nesse conceito de tabagismo,
com, inclusive, né, a questão da mascação do tabaco. Mascar o tabaco. Mascar o tabaco, né? Eu lembro que a minha avó, quando era viva, mascava tabaco. E ela achava que não causaria danos porque não estava ingerindo fumaça. E hoje a gente sabe que sim. Então, tudo isso é tabagismo, seja baseado em combustão ou não. Esses outros dispositivos, e aí a minha colega vai já me complementar aqui a minha fala, mesmo que não haja combustão, eles estão também baseados em ingestão de vapores. Vou chamar assim, inalação de vapores. O que é o vape? Vamos supor, o pessoal fala de cigarro eletrônico. É isso? É o vape? É um tipo. É um tipo. É um tipo. Porque existe também, dentro desta categoria, aqueles que têm nicotina e outros que não têm. E aí, é aí onde está o erro de quem faz o consumo desse tipo de produto. Porque se popularizou, né, uma fake news de que nesse tipo de produto o que tem ali é água. A água que é transformada em vapor com açúcar. E aí quem utiliza estaria consumindo uma águazinha doce que não vai causar mal nenhum. E não é assim que funciona. Opa! Mesmo aqueles que não estão ali, né, liberando nicotina na fumaça, mas existem outros produtos químicos ali que vão causar efeitos nocivos na sua saúde. Lourenço, explica pra gente aí como é que é essa parada aí. Bom, gente, por ser algo que já vem assim, a gente mesmo vê assim no nosso campo de visão, né? Principalmente em casa, nossos avós. A gente não remete hoje em dia, infelizmente, só o pessoal da terceira idade, mas também os jovens hoje em dia, com o consumo de não só de cigarro, mas dos cigarros eletrônicos também. É uma parada nova, é algo da galera, mas ainda assim é um risco muito eminente hoje em dia. Para muitos que estão nos acompanhando aqui, cigarro eletrônico. Sim. Como é que junta o cigarro eletrônico? Porque geralmente o eletrônico se leva a uma tecnologia, o cigarro se leva a algo mais para convencional. E Exatamente. como é que se juntou uma coisa com o que é o cigarro eletrônico e como é que funciona? Bom, os tipos de cigarros que a gente tem hoje no mercado é um leque abrangente. Principalmente o cigarro convencional, que tem a nicotina, que causa dependência, e outros tipos de toxinas. Temos metais pesados, temos níquel, temos chumbo também. Mas aí, no caso, temos os tipos também. O cigarro convencional, que é usado com filtro, que ele é mais enrolado, é mais singelo. Temos os narguilés, que eles são mais aromatizantes e que o risco aí está nos cigarros aromatizantes. Os narguilés Olha. em potencial também. Por quê? Porque em uma única sessão que você ingere, você inala aquela fumaça, faz o uso daquele tipo de cigarro, do tabagismo, uma sessão é equivalente a dezenas de cigarros em uma única sessão. Opa, para tudo aí. Sessão. Uma única sessão De narguilé. De narguilé. De narguilé. equivale a dezenas de A cigarros. dezenas de cigarros já fumados durante um dia, apenas em uma sessão. Fora isso, a gente também tem os rapés, que são um tipo de aspiração em pó do cigarro pelo nariz, que pode causar cânceres nasais, outras doenças proeminentes disso, de infecções também, até porque o uso é indevido, até porque na cavidade nasal. Temos também o uso de pods, cigarros eletrônicos, vapes, que é o mais comum na galera, que tem, além disso, além das toxinas presentes, que são mais de 2.000 toxinas presentes nocivas à saúde, e 9 delas são de câncer, que nocivas ao câncer, ao preeminente câncer bucal, presentes em pods também, e nos cigarros convencionais. A diferença é que os pods hoje em dia têm aromatizantes, né? Tem um sabor, tem um morango, tem uma menta, tem os aromatizantes presentes nesses pods também. O que É um veneno doce. Exatamente, é o veneno doce. Que leva como é que eu posso dizer para vocês? Que leva a falsa sensação de que, olha... De que é inócuo. Que é inócuo, não Inofensivo. É totalmente inofensivo, mas aí é que tá. É os mesmos efeitos do cigarro convencional. Mas, claro, que hoje na literatura tem os tipos de pods presentes hoje no mercado sem nicotina. A nicotina causa dependência, mas as toxinas nocivas continuam presentes mesmo nos pods, que são os cigarros eletrônicos, dos mesmos convencionais, hoje em dia. Que, no caso, hoje em dia, no fumo, né, na parte do fumo, do tragar, né, do cigarro tradicional hoje, dos cigarros iminentes agora no mercado, tem os tipos padrões de fumantes, hoje em dia. Temos 3 tipos. Na verdade, temos 4. Opa, Temos 4 aí. dá pra gente explicar? Agora, para vocês.
Primeiro, a gente tem o fumante ativo, que pelo próprio nome já diz, é o fumante que está ali o tempo todo fumando, uma carteira de cigarro, né, tendo esse contato totalmente direto com o cigarro, tanto convencional quanto eletrônico, o fumo. Aí, no caso, temos também o fumante passivo, que é aquela pessoa perto de você que está inalando a fumaça também. O nosso corpo humano, gente, a gente precisa de oxigênio para poder respirar. E a fumaça, como é que eu posso dizer? Ela libera monóxido de carbono, que é demais para o nosso organismo. Para uma pessoa que fuma ativamente cigarro todos os dias, ou várias vezes durante o dia também, tem uma enorme quantidade de toxinas presentes na boca dela, na cavidade bucal, uma forma mais informal para falar para vocês. E ainda mais quando uma pessoa está do lado, seu amigo, uma criança, Tá seu fumando parente, também. está fumando também. As Hoje em dia, mesmas toxinas exatamente. estão sendo ingeridas naquela fumaça. Passivamente, de uma forma totalmente Passivamente. passiva. Hoje em dia, na OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, inclusive o site é bem aberto, bem amplo, bem restringente, para qualquer público que quiser intensificar também, diz que 2/3 da fumaça liberada no ar para uma pessoa fumante, aderida pela pessoa passiva, é 2/3 que a pessoa pega. Não é uma pessoa passiva, que está ali só passando perto de você e você está fumando. Então, os riscos É alto. é É muita totalmente coisa. alto. É muita É alto coisa. e é tóxico. Totalmente tóxico. E além da pessoa ativa, tá ali totalmente diretamente ligada das consequências do uso de cigarro, a pessoa passiva também está passando, né? Por mais que ela não esteja ativamente, nunca ter nenhum momento da vida ter experimentado uma vez, né? E o último, na verdade o penúltimo para vocês é o fumante crônico, né? Como a Mito já falou, na parte da parte Durante crônica da muito doença, tempo. muito tempo. Isso equivale também ao pessoal da terceira idade, que vem fumando desde novo, né, até hoje em dia, ocasionando várias consequências bucais também, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E como a nicotina ela causa dependência, qual é a tendência? É que quanto mais tempo, maior o consumo. Maior o consumo. Quanto maior o consumo, maiores as consequências dessas toxinas ingeridas. E maior a dificuldade de abandonar o tabagismo. E ainda menor a capacidade do organismo reagir. Porque com o Exatamente. envelhecimento das células, o organismo não vai ter mais a mesma capacidade de reagir. E aí, como é que ele vai abandonar? Exatamente. Uma vez que ela causa dependência. E hoje em dia tem uma nomenclatura para a galera que não é totalmente fumante ativo, mas tem uma nomenclatura para essas pessoas que fumam em momentos ocasionais também. Temos os fumantes ocasionais, que só fumam em eventos, em uma festa, ou então quando você quer distrair um pouco, vai fumar um pouco para poder... eu vou descansar um pouco, eu vou fumar aqui, eu não tenho tanto costume, mas vou fumar. Temos É aquele fumantes que bebe. ocasionais Não, eu só também. bebo socialmente. Eu só Socialmente. fumo socialmente. Exatamente. Temos esse leque, né? Bem amplo até agora. E com isso, vem as consequências também, né? Hoje em dia, trazendo para a parte da cavidade oral, né, que é o tema de hoje aqui do tabagismo, hoje em dia, principalmente nas clínicas, a gente percebe até quando um paciente senta na cadeira clínica, a gente vai avaliar na anamnese, no exame intraoral, e a gente percebe quando o paciente ele é fumante, né, do cigarro. Quando a gente vai fazer o exame clínico intraoral, e a gente vai abrir a boca, ele pediu para ele abrir a boca, e tem aquele odor, aquele mau hálito, que a gente chama, no nome técnico, halitose, né, que é uma maior quantidade de nicotina, não tanto de nicotina, mas também de produtos tóxicos que façam o que ter esse cheiro do cigarro proeminente na boca. É bem característico. Bem característico. Não só isso, mas as manchas escuras também nos dentes, que é muito comumente, principalmente para quem tem um costume muito grande, e a falta de higienização oral. É difícil tirar essas manchas quando elas são aderidas ao dente, ao esmalte, né? Que a gente fala que é a coroa do dente, essa parte branquinha do dente, do nosso dente. Não só isso, a gente também tem a perda dentária. A gente tem a perda dentária associada à periodontite. Para quem não conhece o que é periodontite, gente, é uma perda óssea assim, do ligamento periodontal do dente no osso. O seu dente fica móvel durante um tempo. Não tem vascularização suficiente na sua boca para poder manter,
né? Aquela boca saudável, mais rosa, mais vermelha. Tem baixa diminuição também de saliva, o que dificulta também a parte da deglutição de alimentos. Não só O isso, efeito tampão, efeito que é tampão também. protetor para cárie. Exatamente, mais ocasionalmente de cáries também. Temos também a proliferação de infecções fúngicas, que é a candidíase oral, que é a seborreica que a gente fala, né? Uhum. Na parte de cima da língua também. São fatores que estão totalmente ligados ao fumo do cigarro recorrente, né? Se não tiver esse cuidado mais específico. E não só isso também, com a diminuição da saliva, com o maior uso de cigarro, tem muitas substâncias nocivas à saúde e muitas substâncias também que prejudicam a parte imunológica do paciente. Com isso, tem a parte da xerostomia, que é a boca seca, aquela sensação de boca seca, que você pode prestar atenção em uma pessoa que fuma há muitos anos, que ela tem a sensação de boca seca e começa a pingarrear, tossir, aquela tosse seca, tem alteração na voz também por conta disso, por conta É do consequência cigarro. da xerostomia. É consequência da boca seca e a falta de salivação da boca, que no caso o uso contínuo do cigarro ele causa. É Então, uma olha pessoa só, então fumante. as consequências para a saúde bucal não são apenas estéticas. Não só. Elas são estéticas, sociais e também fisiológicas. Imunológicas, exatamente. Pode até levar à perda de dentes. Sim. Sim. A literatura que a gente consultou, professor, para fazer essa discussão, diz também que existe a possibilidade para alguns pacientes de desenvolverem dificuldade de sentirem cheiros e sabores, porque a língua ela fica mais queratinizada. Então dificulta das terminações nervosas Tá? na língua de captarem sabores, estímulos de sabor. Porque a língua ela se torna mais pilosa, né? Aquela língua que é mais porosa, digamos assim, ela é mais grossa, tem uma camada grossa em cima que dificulta, né, a pessoa de sentir sabor, e isso causa, obviamente, né, repercussões comportamentais, emocionais na Exatamente. pessoa. Agora que tu estás falando aí, Hamilton, me veio uma curiosidade. Vamos ver se vocês viram algum artigo relacionado a isso. Já que o consumo crônico de cigarros, ele vem a comprometer as papilas gustativas, significa dizer que a sensibilidade ao sal, o paciente ele pode perder a sensibilidade ao sal. Sim. Então, qual é a consequência? Quando ele perde a sensibilidade ao sal, a consequência é que para ele voltar a sentir o prazer do sal, a tendência é ele colocar mais sal No alimento. no alimento para ele poder sentir o gosto de sal. De repente, para quem está nos ouvindo, de repente, uma comida que para alguém que não fuma está agradável, para alguém que é fumante, ele vai dizer, não, está insosso. Então, a tendência dele é colocar mais sal. Colocando mais sal, existe uma tendência dele desenvolver hipertensão. Perfeitamente. Chega a encontrar algum artigo que venha a corroborar com essa tese? Professor, a literatura que a gente consultou não faz essa relação do tabagismo com a hipertensão pela via lingual, pela via palatal, Certo. né? Mas existe sim essa comprovação de que o tabagista recorrente, o tabagista veterano, ele perde capacidade olfativa, né? E de sentir os sabores dos alimentos. Essa reflexão que o senhor fez agora é absolutamente pertinente, mas nós não encontramos, o que não significa que não exista, né? Na literatura. Aí, tema de pesquisa aí para as próximas Exatamente. equipes, né? Exatamente. Professor, só complementando o que a Lourença disse, e na verdade fazer a sua pergunta inicial, existe o tabagismo original, né, que é aquele que a pessoa vai pegar o seu isqueiro, vai pegar seu fósforo, vai acender o seu cachimbo, seu charuto, seu cigarro, né? Mas existe o eletrônico, que a gente sabe agora. E esse eletrônico, o que é que ele tem? Dentro do vape tem uma resistência, ela vai esquentar aquele líquido que está dentro. O que é que vai causar todos esses malefícios que a Lourença falou? Mas existe também um outro aparelho que ele queima o próprio tabaco. Você bota tabaco dentro dele, né? Que ele vai queimar também junto, né? Tudo funcionando eletrônico, porque você não tem mais o uso do cigarro, do
charuto, do cachimbo. Do fogo propriamente Você tem Do o fogo. você tem que da acender o brasa. fogo, né? É tudo eletronicamente. Você aperta o botão e ele já vai começar a queimar aquela substância que você vai botar dentro. Tem dispositivos. Foi interessante, Emerson, você ter trazido essa diferenciação, que existem os dispositivos de queima do tabaco, que envolvem combustão, Isso. e outros que apenas aquecem o líquido para que ele libere, né, as suas moléculas que vão ser aspiradas, né? Inaladas, aspiradas. E é aí onde, É aí que aspirando mora esse o perigo. gás, é exatamente aí onde estão as substâncias químicas que vão causar toda a desgraça na nossa vida. Sim. Aqueles dispositivos que de vez em quando eu vejo, entro no ambiente e tá ali ligado, só jogando Vaporizadores de ar. vaporizadores, Umidificadores. umidificadores. Eu possuo um umidificador desses, daí é absolutamente, realmente é inofensivo, porque é só água. É Ok. só água Transforma que em se vapor. coloca ali, né? Ela só transforma a água em vapor. É um princípio muito... É o mesmo É o princípio. mesmo princípio. A A- vaporização de um líquido, né? A diferença está no que se coloca ali No que se para coloca se lá. vaporizar. Exatamente. Olha aí, as pessoas não sabem os malefícios que isso aí vai. E são tão agressivos, se não até mais agressivos do que o cigarro tradicional. Eu acho que o principal fator de perigo está exatamente na venda da ideia de que não há perigo. Não há perigo. De que não há mal. E aí você acaba consumindo muito mais, né? Mas os vapes, ele tem venda proibida no Brasil, não é isso, Lourença? Exatamente. Agora, um adendo aqui no podcast também é por conta que a comercialização, o transporte e até a publicação em redes sociais dos vapes, ele é a prática ilegal. E foi desde 2003 até 2009 é uma proibição da comercialização do vape também, e foi devido às causas, a Anvisa começou, a Vigilância de Saúde, né, começou a pegar todos os fatos e realmente comprovou que é realmente um risco iminente, e né, tanto na parte do sistema imunológico, na cavidade oral também, e no caso, ele foi realmente autuado em abril de 2024, onde realmente é ilegal fazer o uso desse vape nos transportes e tudo. Então, no caso, para quem não conhece e quiser mais a fundo, tem toda uma resolução para isso. Sim. Não, Se existe a Olha proibição, não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Não é inofensivo. Não é inofensivo como se inofensivo. pensa. Então não acreditem que é inofensivo, porque não é. Mesmo que Exatamente. você faça uso e você não se sinta viciado naquilo pela ausência da nicotina, volto a dizer, você está consumindo outras substâncias Tóxicas. tóxicas para o seu organismo que vão causar repercussões, não só bucais, mas também sistêmicas, como essas que a gente tem mencionado aqui já, né? Exatamente. CA. Exato. O carcinoma espinocelular é o mais comum, mais frequentemente associado ao câncer bucal de origem tabagista. E é um câncer extremamente agressivo. Exatamente. Destruidor. É um carcinoma destruidor. Mesmo sem a nicotina é que vai produzir a dependência. Mas os nossos ouvintes precisam saber disso. Mesmo que não tenha nicotina, e você pode pensar que é algo inofensivo, Ofensivo, as outras substâncias químicas presentes. são prejudiciais e estão associadas ao desenvolvimento de câncer. Exatamente. Exatamente. Uma dessas substâncias é o propilenoglicol. Dentro dessa misturinha que você inala, tem também glicerinas, que a literatura diz, que torna o seu dente mais atrativo para as cáries. É como se ele formasse uma película grudenta que o açúcar próprio utilizado nesses produtos, para ele ser docinho, ele vai aderir com muito mais É um facilidade. prato cheio para É como se cárie. você passasse a cola e depois colocasse o açúcar em cima do seu dente. Pronto. Ele gruda ali O futuro. e, obviamente, vai causar problemas, né? Exatamente. Não só na estrutura do esmalte do dente, mas causa também, como a colega falou, na gengiva, né, periodontal, em volta do dente, no osso, lá onde o dente está assentado. Esse osso vai enfraquecer, esse osso ele pode diminuir, se retrair, e aí causa mobilidade dentária. E a possível perda dentária. Exatamente. Exatamente. Inclusive, professor, eu queria destacar
que essa sensação de boca seca, que a gente tecnicamente chama de xerostomia, ela acontece por uma razão, né? Essa fumaça, esses vapores, esses químicos que você, né, está ali inalando, eles vão agir nas glândulas salivares. Eles vão inibir a Diminuindo o ação, fluxo. diminui o salivar. fluxo salivar, que a gente, né, tecnicamente é a hipossalivação, né? O diagnóstico é esse, é uma hipossalivação que vai causar uma xerostomia, né? Isso porque, ou seja, não é só na superfície da boca. As glândulas salivares não estão aqui visíveis, né? Elas estão, né, mais posicionadas dentro dos tecidos e até lá a fumaça consegue atingir. E toda vez que você tem uma hipossalivação, é como se você estivesse com um dominó. A hipossalivação é a primeira pecinha que você derruba. Agora vem outras peças que serão derrubadas como consequências dessa hipossalivação. Exatamente. Entre elas, né, a hipossalivação causa a boca seca, né, a secura da boca, vai diminuir o pH, vai alterar a microbiota da sua boca, vai O causar efeito tampão já foi-se já embora. foi embora, Foi um embora. desequilíbrio Oral bacteriano. enorme. E aí as Streptococcus mutans, que são as Aí bactérias. faz a festa. Aí pronto, aí ela chega lá e diz, opa, é aqui que eu vou ficar. O ambiente foi tudo preparado para que eu chegue e fique. Exatamente. E aí, agora que nós estamos falando aqui, me veio uma curiosidade. Existe uma diminuição do fluxo salivar. Ok. Existe uma diminuição no fluxo sanguíneo? Chegaram a Existe pesquisar, sim, tem... Vai lá, sim, sapeca aí, exatamente. Lourenço. Devido à alta presença de toxinas, muitas toxinas, mais de 2.000 toxinas presentes no uso do cigarro, presente além da nicotina e dos metais pesados e todos esses outros que a gente conhece comumente popularmente conhecido, tem a diminuição da vascularização sanguínea, afeta diretamente o sistema imunológico. A saliva, sim, é uma película de proteção. E o fluxo sanguíneo, a gente precisa também para cicatrizações pós-exodontias, caso o paciente precise fazer exodontia. Se ele tiver, por exemplo, uma alveolite seca, por exemplo, É complicado. é complicado cicatrizar. Não tem um fluxo sanguíneo adequado para reparar o tecido, no Até caso. mesmo uma raspagem. Exatamente. Uma raspagem Raspagem subgengival. Exato. Que é visto como algo simples, pessoal, é só uma limpeza. É uma limpeza que pode acarretar danos. Se não for E realmente... sérios? Sérios, porque se o totalmente tecido não sérios. cicatriza, pode levar a necrose, pode levar a problemas bem mais complicados. Então, é um assunto bastante assim, recorrente que requer muita pesquisa. Hoje em dia, é muito comum você ver alguém fumando, né? Mas os riscos, o proeminente disso, principalmente de uma pessoa que fuma há muito tempo, são enormes. Né? Tanta cicatrização, perdas dentárias. A minha, inclusive, um momento de descontração, a minha avó, ela é fumante desde 12 anos de idade. Hoje em dia ela tem 73 anos de idade. De vez em quando, quando eu vou visitar meu interior, perto de Caridade, com muito tempo já fumando, já é um costume, já é um hábito, já todos os dias, infelizmente. Vai tirar, não tira. Não tira jamais, não tira. Todo canto da casa tem um cigarro, tem um fumo, tem um negócio Mas pra ela ainda mascar. tem algum dente? Aí é que pega. De vez em quando ela vai comer. Olha, Lourença, um dente caiu. Perda dentária absurda, gente, de uma pessoa que fuma há muito tempo, entende? Então, a gente tá presente até no nosso ciclo, assim, familiar também, né? E pra vocês verem o quanto isso é sério. Hoje em dia, o quanto precisa desse cuidado, né? Hoje em dia, essa atenção. Para além dessas questões que nós estamos discutindo aqui, há também algo a se considerar que é o impacto que o tabagismo causa na saúde pública. Até agora a gente falou Pessoal, pessoal. Que prejuízos eu terei caso eu passe a fumar, né? Problemas na boca, problema na gengiva, problema na língua, problema, né? Outros problemas mais. Mas para além de tudo isso, o tabagismo, exatamente porque gera tantas doenças, tantos males, sobrecarrega o sistema de saúde. Sobrecarrega os consultórios odontológicos dos sistemas de saúde, né? E também UPAs, né, as UBS, hospitais, qualquer decorrência oriunda do cigarro vai sobrecarregar, né, o sistema público de o saúde. sistema de regulação para atenção especializada, o sistema de regulação para os encaminhamentos para tratamentos de tumores benignos ou malignos, o sistema de regulação para cânceres, tudo isso vai E ser tudo isso comprometido. por algo que a gente pode evitar. A Organização Mundial de Saúde disse aqui no material que nós consultamos
que o tabagismo é a principal doença que a gente pode evitar e que causa mais danos à nossa saúde, que causa mais mortes, inclusive, no Brasil e no mundo. Ou seja, Pode ser evitado. pode ser evitado. Então, você que é fumante ocasional, esse fumante da baladinha, você podendo evitar, evite, cara. Porque se você só fuma quando tá na festa, por que não evitar também fumar nessa ocasião? Né? Você vai voluntariamente colocar na sua boca, ingerir, consumir uma substância como a nicotina, sabendo que pode causar dependência, não me parece sensato. Não me parece inteligente tomar uma decisão dessa. inteligente, não é de bom senso. Não. E assim, não é que a gente queira colocar medo, mas tem que colocar medo, porque é um assunto que precisa, é como eu falei logo no começo, teve um boom de artigos científicos, depois parou-se de falar, e agora existe a tendência de voltar de novo. Exatamente. E tem que voltar de novo esse assunto. Tem que ser divulgado exatamente isso aí, para essa nova galera que está nessa onda dos cigarros eletrônicos, dos vapes, dos pods, não é? Esportes, exatamente. Não é nada de inofensivo, não é. E se você gostou do nosso podcast, está nos acompanhando até aqui, nós já estamos aqui ó, com quase 1 hora de podcast. E ainda falta mais um tópico para falar aqui. Se você conhece alguém, se você, do seu ciclo de amizade, o que é que você está fazendo que ainda não deixou o teu like, compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fantástico, Hamilton, parabéns pela seleção do tema, Emerson Lourenço, toda a equipe aqui, tem muita gente aqui no background aqui, participando, assunto interessantíssimo. E vamos chegando aqui ao nosso último ponto. Nós já assustamos vocês que estão nos acompanhando. Por uma boa causa, tá, pessoal? Por uma boa causa. E agora, terapêuticas, tratamento, como tu falou no começo, é uma doença. Está registrado no CID-10 e CID-11. Então, tem tratamento, tem uma terapêutica, tem uma condução de como se fazer isso. E aí, como é que faz? Como proceder? Professor, dentro da pesquisa que a gente fez, certo? Com vários autores, a maioria cita que não existe uma estratégia de tratamento odontológico para que a pessoa abra mão do cigarro, né? Vape, seja lá do que for. Certo? O que a gente encontra são soluções cirúrgicas, para algumas coisas, com algumas consequências que acontecem, como por exemplo a exceção gengival, faz uma cirurgia, mas faz a cirurgia e não larga o cigarro, vai voltar a acontecer a mesma recessão. Existe alguns que falam de... Mas a cirurgia seria o último recurso? É o último recurso, Em- é uma em- forma em de você alguns casos- contornar o problema que você está tendo ali. Você fuma, vai aparecer a recessão gengival. Quem que gosta da recessão gengival quando você sorri? Ninguém. Faz a cirurgia, repara, mas não para de fumar, Volta de novo. volta de novo. Emerson está abordando, né, por um ângulo curativo. Isso. E o que a gente precisa observar também, Preventivo. prevenção, né? É levar informação para exatamente evitar o início, né, quando ainda é um hábito, quando ainda é uma curiosidade, Do efeito cascata. né? Exatamente. Antes de você mergulhar nesse caminho sem volta, é você estar bem informado. Então, eu acho que nesse momento o cirurgião dentista ele pode atuar levando informação, né? Muito além também de apenas diagnosticar lesões iniciais, né? Porque o tabagismo, como a gente viu aqui, ele tem repercussões odontológicas, né? Tem repercussões na saúde bucal? Tem. Mas as causas do tabagismo, por que a pessoa, né, entrou nessa e não consegue sair, requer aí uma atenção multiprofissional, né? Talvez psicológica, Multiprofissional. talvez psiquiátrica, talvez de um assistente social, porque, como a gente viu, que tem, né, é uma doença que tem implicações O fator comportamentais comportamento e emocional. e emocionais. Então, não é somente... Não dá para você dizer, você está com problemas bucais, pare de fumar.
Não é tão Ele não simples. vai Dizer é conseguir. fácil. Dizer é fácil. Para ele é absolutamente difícil conseguir, né? A depender né, de há quanto tempo ele fuma, de que tipo de fumante ele talvez não consiga nunca. E aí acho que é nesse ponto onde Emerson chegou. O fumante inveterado, esse fumante sem cura, a odontologia entra lá e oferece soluções paliativas. Mas eu acho que a nossa atuação pode ser mais abrangente também. Antes de Antes de chegar neste chegar nesse ponto, Aí existe outro problema, professor, que eu enxergo dessa forma, que quando você fala em cigarro, você vai falar para um fumante, ele vira logo a cara para você e diz, não, não é bem assim, vou continuar fumando. Quantos dentistas não tem fumante também? Então é um papel que o dentista às vezes fica constrangido em falar, porque ele vai falar sobre o cigarro para o Hamilton, né, só como exemplo, que ele não fuma, mas aí ele vai falar tudo, vai vender o peixe de não fumar para o Hamilton, ele vai para ele, e você, como é que tá o teu fumo? Então existe esse preconceito, digamos assim, né, entre os próprios dentistas que fumam também. É um negócio tão difundido entre esse mundo que às vezes é até complicado do dentista conversar com o paciente. como é que ele que fuma Como é que ele que fuma vai dizer vai. para que eu não fume? Tá. Uma outra estratégia também para combater, né, para desestimular o tabagismo, além dessa que a gente está fazendo aqui, esse terrorismo com vocês, é o cirurgião dentista recomendar o Ó, o Luciano uso. já virou as costas aqui, ó. Aí, Tá pensando em fumar, não? Tá fumando escondido aí, não, né, cara? Seria o cirurgião dentista, nós, profissionais da saúde, né, futuros profissionais da saúde, recomendarmos outras estratégias. Do tipo, Do tipo terapia, do tipo também farmacológica. Existem medicamentos, né, que boa, prometem diminuir a bloqueiam. ânsia pelo tabaco, Tá. né? Existem uns Vamos lá. adesivozinhos que você cola na pele e ele fica ali fazendo um efeito de desmame, né? Ele oferece um nível mais baixo de nicotina do que aquele que o cigarro lhe oferece, e você usa aquele adesivo e ele vai lhe satisfazendo, pelo menos essa é a promessa. Nunca usei, não sei de fato Pronto. como é. Então, existem dispositivos para diminuir o desejo Isso. da nicotina. Agora, existem dispositivos farmacológicos que bloqueiam as toxinas? Não. Não. Chegaram a pesquisar algo a respeito? Não, a única maneira de você bloquear a ação da toxina é não fazer uso do cigarro. até porque Uma se vez me permite- ingerida, níquel, chumbo. Exatamente. E se me permite falar, é porque eles acreditam, segundo os artigos que a gente pesquisou e foi mais a fundo, que você bloqueando o vício, que é a doença, no caso, o uso contínuo, você vai deixando mais o cigarro de lado, o uso de lado, fazendo com que não tenha tantos efeitos nocivos, porque você vai ficar distante. Então, bloqueando essa parte, essa dependência do uso do cigarro, faz com que ele fique criando metas na cabeça, né? Tipo, do próprio paciente em questão. Que, olha, eu estou parando de fumar um dia. Vem a questão também dos grupos de apoio, que tem os grupos de apoio para pessoas Tá. alcoólicas e pessoas fumantes Os também. fumantes. Isso. Exatamente, de metas, batidas, de realmente saber, olha, eu estou vencendo há uma semana, há um mês. Um mês é um organismo sem algum efeito nocivo, sem nicotina presente, começa a ter muitos benefícios, como, por exemplo, a volta da vascularização normal, Da da salivação, salivação, da a sensação de sabor, de cheiro. Então, só benefícios na parte de deixar o vício de lado. Deixando esse vício de lado, no caso, tem mais chance de poder abandonar de vez. Claro que é um processo contínuo, mas ainda Tá. assim Leva tempo. leva tempo, mas ainda assim é uma porta de entrada, né, para a saúde em questão. Então, E o próprio organismo ele tem uma capacidade incrível de reparação, de recuperação, de regeneração celular. E não sei se chegaram a ver algum artigo científico. Vai Vamos sair. supor que com o tempo, uma vez que você deixou o consumo do tabaco e da nicotina e das substâncias tóxicas, com o tempo, sem esse consumo, o organismo ele se revasculariza, ele volta de novo com o fluxo salivar e elimina, quem sabe, né,
essas toxinas que um dia foram ingeridas. Chegaram a ver algum artigo relacionando isso? Sim, professor. O artigo dizia que, em média, obviamente, vai depender de pessoa para pessoa, do quanto ela já fumou, quanto tem para ser eliminado, metabolizado, né, e excretado, e também da idade, né, do fumante, Tá. né? Quanto mais novo, Quanto mais novo, mais rápido. Quanto mais velho, mais lenta é essa recuperação. E existe, é bom que se diga que existem estruturas que, uma vez perdidas, não se regeneram mais. Recessão gengival, Já perda Perda óssea, óssea. não tem como. Dentes que foram perdidos, obviamente, não se recuperam mais. Né? Então, o ideal é parar o quanto antes. Quem fuma, pare, e quem não fuma, não fume. Né? Mas o que os artigos diziam é que, em média, de 5 a 7 meses, muitos desses sintomas na boca já estão absolutamente restabelecidos. Os sintomas já não existem mais e a mucosa já foi restabelecida, né? A revascularização gengival e o retorno à atividade normal das glândulas salivares. 5 a 7 é rápido. É rápido. Não é nem um ano. Embora toda a Lá vai questão- o Emerson estragar prazer. Vai Só, lá, é, Emerson. Só bomba hoje. Na oral, realmente, 7 meses, mas a gente sabe que existe um efeito bem maior que o do pulmão. Esse pulmão Tá. dificilmente A gente está se falando de boca, regenera. tá? E isso que eu falei de 5 a 7 meses é o que a literatura pela diz boca. sobre a revascularização gengival e sa- as glândulas Pronto, na salivares. cavidade bucal. Isso. Pulmão, como é que é, Emerson? Chegou a Pulmão. ler algo a respeito? Pulmão, dependendo da idade também, do quanto tempo essa pessoa fumou, talvez ele nem se regenere mais. A mancha do pulmão que a fumaça do cigarro cria, né? Cigarro quando fala, Já foi. já foi. E a pessoa vai viver o resto da vida com essa mancha lá. É tanto que ela não vai ter mais a mesma disposição para respirar, para jogar, para fazer uma corrida. Tudo vai ser um pouco menos do que ela faria se não tivesse fumado antes. É Doenças como se você cardiovasculares. perdesse parte, realmente, né? Uma parte funcional importante, Exatamente. importantíssima do seu organismo, né? O pulmão é como se você tirasse uma fatia. Aquilo para de funcionar, Pronto. aquilo deixa de funcionar. E você vai tendo Já cada era. vez menos pulmão. E menos ar. Menos Menos ar ar. para correr, para respirar, É um- para É um veneno. se exercitar, para viver. Exatamente. É um veneno, né? Espero que você tenha gostado. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Um tema, cara, fantástico. Parabéns pela seleção do tema e pela pesquisa de vocês, né? Da Tuba da noite e manhã, o trabalho de vocês aqui, ele apresentou a maior riqueza de conteúdo sólido e de referências. Parabéns aí pelo método que vocês conduzem. Você é bibliotecário, né? Trabalha com biblioteconomia, então referências bibliográficas é com você. Essa foi a parte mais fácil. Essa é a sua praia, né? Já mestre, doutor nisso aí, sabe como conduzir. Foi um trabalho metodologicamente conduzido de maneira exemplar. Obrigado, Inclusive, professor. A já- gente fez com muito carinho, com muita dedicação. Exatamente. Inclusive, já quero aqui pedir sua autorização para futuras divulgações nas próximas turmas. Né? É um trabalho aqui como tem que ser feito. Tem a sua autorização? Tem, professor, fique à vontade. Olha aí. Por favor. Fazendo a devida citação da fonte. Ah, Por olha favor. aí, ó. A gente só quer trazer informações, né? É, a citação da fonte. Espero que você tenha gostado. São exatamente 21 horas, mais de uma hora de podcast. 21 horas e 21 minutos. Paciência de quem nos escutou. Obrigado. É isso aí. E se eu não acredito que tu ainda está com a gente aqui. Não acredito que tu Henrique conseguiu Vivian ficar Luciano. até aqui. Então, se você ficou até aqui, é porque você gostou. Então, vai dar uma força pra gente, deixa o teu like e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse importante conteúdo. Emerson, palavras finais. Obrigado, professor, pela oportunidade aqui. Foi uma coisa nova para mim, certo? Só tenho a agradecer aqui e vamos terminar esse curso agora, né? É isso aí, falta pouco. Falta Dá um pouco. beijo aí pra patroa Stephanie. Outro beijo para você, Ramos. Tô já chegando em casa. Tô já chegando em casa. Hamilton, palavras finais. Eu quero mandar também um beijo para quem me ama, um beijo para quem eu amo e para todos vocês que nos assistiram até agora, né? Que se informaram e se divertiram aqui com a gente. Muito obrigado. Um abraço. Lourença. Bom, obrigada, professor, pela oportunidade. Os meus colegas também por estar aqui. Foi um momento muito descontraído. Foi muito legal estar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado
desse tema que a gente chegou aqui para vocês e obrigado por estarem até aqui escutando a gente também. É isso aí, nós somos a Faculdade Paulo Picanço, excelência em educar. Quer aprender? Vem para a FAC PP.